Chegando mais alguém aqui. Muito bem. Então, nós vamos hoje enfrentar os últimos 3 princípios constitucionais tributários, quais sejam a não cumulatividade, a seletividade e o livre trânsito de pessoas e bens pelo território nacional, ou também chamado de liberdade de tráfego. O que a gente viu até aqui, né, senhores? A gente viu o seguinte, a gente viu que o que são normas-princípio, né? São aquelas normas constitucionais carregadas de valor, carregadas de conteúdo axiológico. Esse conteúdo axiológico, ou essa carga valorativa contida nesses princípios, é que torna essas normas constitucionais verdadeiras supernormas. Muito bem. E são normas constitucionais dirigidas ao legislador. É o constituinte dizendo ao legislador: olha, senhor legislador, o senhor pode cobrar tributos? Pode, mas faça isso por lei. Faça isso através de uma lei, portanto, não retroativa, porque se você criar uma lei retroativa, equivaleria a exigir tributos sem lei. Muito bem. Você trate a todos com igualdade. Mas, como as pessoas são desiguais, então você trate desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. E para tratar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam, então você cobre mais de quem tem mais e menos de quem tem menos, dando efetividade ao princípio da capacidade contributiva, né? Do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. E aí, diz a Constituição ao legislador ordinário: ora, senhor legislador ordinário, o senhor não surpreenda o contribuinte. Assim, uma lei que cria, uma lei que aumenta tributo, ela só pode cobrar esse tributo a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei. No Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano calendário, então uma lei que hoje, 25 de maio de 2021, criasse um tributo, aumentasse um tributo, ela só poderia exigir esse tributo a partir de 1º de janeiro de 2022. Muito bem. Agora, se essa lei, ao invés de ser de hoje, fosse de 31 de dezembro, ela não poderia exigir no dia seguinte o tributo criado ou aumentado por ela. Por quê? Porque há que observar também o princípio da anterioridade nonagesimal somado à anterioridade anual. Então, uma lei de 31 de dezembro que cria um tributo ou aumenta um tributo, só vai poder exigir esse tributo a partir de 1º de abril do exercício financeiro seguinte, observadas as letras B e C do artigo 150, inciso 3 da Constituição. A não ser que se trate de uma das exceções, sendo que, infelizmente, né, nós temos várias exceções ao princípio da anterioridade, sendo que a principal delas, as 4 principais são impostos extrafiscais, impostos extraordinários, contribuições sociais, às quais não se aplica o princípio constitucional da anterioridade, mas se aplica o princípio constitucional da anterioridade mitigada, né? E os empréstimos compulsórios extraordinários, criados em face de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Então, 4 exceções: impostos extrafiscais, impostos extraordinários, empréstimos compulsórios extraordinários e contribuições sociais, às quais não se aplica anterioridade, mas se aplica anterioridade mitigada exclusivamente, ou anterioridade nonagesimal exclusivamente. Muito bem. E aí nós vimos o princípio constitucional da imunidade recíproca, que é o princípio que diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão cobrar impostos sobre o patrimônio e a renda ou serviços uns dos outros. Isso está correto, né? Por quê? Porque se a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal cobrassem impostos uns dos outros, nós teríamos, então, o ferimento àquilo que a gente chama de pacto federativo. O que é o pacto federativo? O Brasil é a união indissolúvel dos estados, e os estados são a união indissolúvel dos
municípios. Então, os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles têm que ser hierarquicamente idênticos, veja, principalmente no que diz respeito a impostos. Tanto é que a União não pode, por exemplo, dar isenção de impostos estaduais ou impostos municipais, o que seria a chamada isenção heterônoma, que é vedada pela Constituição Federal. E os estados e os municípios não podem, portanto, cobrar impostos da União, porque igualmente feriria o pacto federativo. Muito bem. Aí nós vimos que o princípio constitucional da proibição da utilização de tributo com efeito de confisco é um freio constitucional contido no artigo 150, inciso 4, que diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né, utilizar tributo com efeito de confisco. Aí nós vimos que esse é um princípio constitucional que, na verdade, é de difícil aplicação, porque nenhum tributo individualmente culmina por confiscar o patrimônio do contribuinte. Mas o conjunto dos tributos, de uma maneira geral, culmina por representar verdadeiro confisco. Além disso, existem certas multas que têm caráter confiscatório, sim. E aí os tribunais vão se pronunciando pontualmente e a gente espera obter do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal uma posição mais assertiva relativamente a essas multas exorbitantes. Mas respeitando-se o quê? O freio constitucional que diz, olha, senhor legislador, o senhor pode cobrar tributos? Pode, mas o senhor não pode utilizar tributo com efeito de confisco. Outro princípio constitucional importantíssimo é o princípio da uniformidade geográfica, que nós também já vimos, que é o princípio que diz que os tributos federais têm que ser uniformes em todo o território nacional. Então, se os tributos federais têm que ser uniformes, não é possível que, se o IPI de um automóvel for 25% no Rio Grande do Sul, esse deverá ser um montante, a alíquota do IPI do Rio Grande do Norte. Então, se a alíquota do IPI é 25%, tem que ser no Rio Grande do Sul, tem que ser no Rio Grande do Norte. Agora, o próprio dispositivo constitucional do artigo 151, inciso 1 da Constituição, autoriza a implementação de incentivos fiscais para promover o desenvolvimento socioeconômico das diferentes regiões do país. E é por isso que a Zona Franca de Manaus não representa um ferimento ao princípio constitucional da uniformidade geográfica, porque se tratou de criar atividade econômica não poluente para poder desenvolver uma região pouco habitada. Muito bem, hoje nós vamos ver não cumulatividade, seletividade e livre trânsito de pessoas e bens pelo território nacional, começando pelo princípio constitucional da não cumulatividade. Observem, senhores, o princípio da não cumulatividade, o que é, a rigor, não cumulatividade? Aliás, essa é até a pergunta que está no Moodle para os senhores responderem. O que é não cumulatividade? Vejam, senhores, o princípio constitucional da não cumulatividade é você poder descontar numa operação subsequente o que foi pago numa operação anterior. Basicamente, esse é o comando dos artigos 153, parágrafo 3º, 2, relativamente ao IPI, porque o IPI é não cumulativo, e 155, parágrafo 2º, 1, relativamente ao ICMS, que também é não cumulativo. Ou seja, impostos não cumulativos são aqueles impostos em que se pode descontar em operação subsequente o que foi pago numa operação anterior. É a possibilidade jurídica constitucional de se descontar em operação subsequente o que foi pago em operação anterior. Vamos ler aqui os dispositivos e ver e depois fazer
uma reflexão sobre eles. Vejam, o que diz o artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição? Ele diz que compete, veja, o artigo 153 trata dos impostos de competência da União. Então elenca os 7 impostos de competência da União. Então ele diz, compete à União instituir impostos sobre. E aí chega no inciso 4, ele fala, produtos industrializados. Muito bem. O parágrafo 3º diz, o imposto previsto no inciso 4, que é o IPI, inciso 2, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Então, eu concluo dessa leitura que o IPI é um imposto não cumulativo. E o ICMS? Também, porque o artigo 155 da Constituição, no seu parágrafo 2º, inciso 1, ele diz, o imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, né? Parágrafo 2º, inciso 1, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços, com o montante cobrado das anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Então vejam, senhores, vamos imaginar o seguinte, sempre dou um exemplo, né, para a gente refletir. Né? Vamos imaginar o seguinte, o comerciante ou o industrial compra uma mercadoria, tá? Compra uma mercadoria por R$100, tá? E essa mercadoria é tributada com o IPI. Então ela é R$100 mais 10% de IPI. Muito bem. Vamos imaginar que ele venda essa mercadoria por R$200. Então essa mercadoria, sobre ela incide o IPI. Então ele comprou por R$100, industrializou e vendeu por R$200. Mais 10% de IPI. Muito bem. O que ele fez? Veja só. E aí, vamos supor que esse comerciante que comprou essa mercadoria por R$200, mais 10% de IPI, ele venda por R$400, mais 10% de IPI ou não. Vamos supor que se ele for comerciante, ele não vai poder acrescentar os 10% de IPI. Ele vai ter que pagar, ele vai vender por R$400, mas ele não vai poder colocar mais 10% de IPI. Por quê? Porque ele não é industrial, ele é comerciante. Muito bem. Então, vejam só. Essa mercadoria custou R$100 mais 10 de IPI. O que esse comerciante que comprou essa mercadoria, por exemplo, no exterior, ele importou essa mercadoria, importou matéria-prima a R$100 e pagou 10% de IPI. Ele industrializou e vendeu por R$200, mais 10% de IPI. Ora, esse IPI que ele pagou na importação, ele lança crédito. Ele tem uma conta que se chama conta gráfica. O que é uma conta gráfica? Eu tenho um livro de registro de entradas, eu tenho um livro de registro de saídas. Tudo que eu compro eu lanço a crédito, tudo que eu vendo eu lanço a débito. Então eu comprei por 110, comprei por 100 mais 10 de IPI, paguei 110. Me creditei de R$10 de IPI, porque eu importei do exterior. Vendi por 200 mais 10 de IPI, me debitei de R$20 de IPI. Quanto que eu vou pagar, eu, importador e industrial, por exemplo? Eu vou pagar os 10% que eu comprei, vou pagar os 10% que eu importei, mas na saída eu vou lançar na nota fiscal R$20, 10% de IPI. Mas eu não preciso pagar mais 20. Por quê? Porque eu tenho um crédito de 10. Então eu vou pagar só mais 10. E vamos imaginar o comerciante que vendeu essa mercadoria por R$400, mas ele não pode acrescentar o IPI. Então ele vendeu por R$400. E onde está o IPI que ele pagou? Ele não vai se creditar desses R$10, porque ele não é industrial, mas ele vai recolher efetivamente os R$20 de IPI. Agora vamos imaginar o ICMS, que é mais fácil ainda, porque o ICMS está embutido no preço, ele não é cobrado para fora do preço, ele é cobrado embutido no preço. Eu comprei essa matéria-prima lá fora por R$100 e paguei 18% de IPI. Vendi essa mercadoria aqui no mercado interno
por R$200. Então veja só, eu tenho um crédito de R$18 e um débito de 36. E vou pagar 18 só na saída, porque 18 eu paguei na entrada. Muito bem. E o comerciante que comprou essa mercadoria por 200, se credita dos 36. E se ele vendeu por 400, ele se debita dos 72. Então ele vai ter 72 menos 36, ele vai recolher aos cofres públicos tão somente 36. E essa mercadoria vai chegar para a consumidora final por R$400, e o ICMS é 18%, então essa mercadoria terá pago R$72 de ICMS, ou seja, 18% de 400. Agora observe, o cara que importou pagou R$18 na entrada, pagou mais 18 na saída, são 36. O cara que comercializou, comprou por 200 e vendeu por 400, ele pagou mais 36. Então eu tenho que essa mercadoria pagou em sua totalidade R$72. Mas cada elo dessa cadeia econômica pagou uma parte. Não foi tudo pago por um único empresário. Ela veio pagando. Por quê? Porque o ICMS, assim como o IPI, é um imposto não cumulativo, em que eu posso descontar numa operação subsequente o que foi pago numa operação anterior. Ou seja, descontarei numa operação subsequente o que foi pago numa operação anterior. Essa é a sistemática, senhores, da não cumulatividade. A possibilidade de se descontar numa operação subsequente o que foi pago numa operação anterior. Deu para entender isso, senhores? Sim, deu, professor. Na prática, funciona assim. Você já, de antemão, já chega com esse crédito ou primeiro paga para depois dar entrada nisso? Não, eu vou explicar. Na prática, existe um sistema de recolhimento do ICMS aqui no estado de São Paulo e alguns outros, e na maioria dos estados da federação, que é a chamada substituição tributária para frente. Então, o ICMS fica retido todo na fábrica já, entendeu? Mas isso é uma forma de arrecadação, entendeu? Não se confunde com o momento da ocorrência do fato gerador. Então é importante que você... Aí o Marcelo está perguntando, posso afirmar que em relação ao contribuinte seria uma espécie de direito creditório tributário? Sim, veja, se você comprou uma mercadoria e ela pagou o ICMS, e você é comerciante, tudo que você compra você tem crédito, tudo que você vende você lança débito. É assim que funciona. Agora, o problema da forma de arrecadação é que varia. O ICMS por substituição tributária para frente, ele é recolhido todo na indústria. E aí isso gera um problema, que depois nós vamos conversar sobre isso no segundo semestre, que é a questão da recuperação dos créditos de ICMS relativos à substituição tributária para frente. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, impostos não cumulativos são aqueles em que você sempre poderá descontar em operação subsequente o que foi pago em operação anterior. Então, se eu compro por 100 e vendo por 200, eu não tenho que pagar o ICMS total na saída, porque eu tenho um crédito que eu vou descontar do débito que eu tenho. Se eu compro por 200 e vendo por 400, está escrito lá na nota, ICMS, R$72. Só que eu tenho que recolher R$72 aos cofres do Estado? Não, vou recolher só 36. Por quê? Porque eu não comprei por 200? Comprei. Então eu tenho crédito de 36 e tenho débito de 72. Vou recolher 36. Por quê? Porque o ICMS é não cumulativo. Agora, a forma de arrecadação, isso varia muito, tá? Porque a maioria dos itens hoje no Brasil são recolhidos pela modalidade substituição tributária para frente, em que a indústria já retém na fonte todo o ICMS devido pela cadeia inteira.
Entendemos isso aí, senhores? Então vou encerrar a gravação aqui. 1 minuto, por favor.